Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 12. É a continuação da mensagem de domingo passado. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Quem achou, por favor, diga amém. Amém. Diz assim o texto: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem de valor. Com quem o Senhor está falando esse texto? Então vamos ler o verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para se salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhes respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, nos desamparou. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Por favor, diga: a minha família é a menor. Eu sou o menor. Amém. Espírito Santo, publicamente eu declaro que sou totalmente dependente de Ti. Se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não falar, eu ficarei perdido em meio a argumentações filosóficas. Mas se o Senhor achar graça no meu coração, fale conosco essa noite pela tua misericórdia. Revele-nos a tua vontade para a nossa vida. Espírito Santo, na medida em que os teus filhos entenderem a tua palavra, que os teus filhos possam reagir a esta palavra, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fecha a sua Bíblia, por favor. Escolha duas pessoas para dizer: hoje Deus vai falar com você. Vê se essa pessoa acredita. Sente-se dando glória a Deus misturado com aleluia, por favor. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Já chegaram? Aleluia. Meus filhos, Glória a Deus. meus filhos, no último domingo, nós fomos aqui abraçados
pela palavra de Deus. E o Senhor nos mostrou o grande perigo de tentar viver uma vida sem Ele. No domingo passado, nós ouvimos a voz do Espírito Santo dizendo: esse povo que hoje está em Canaã, na terra da promessa, viveu um bom tempo no Egito, um bom tempo no deserto, e no lugar da promessa decidiram caminhar sem mim. E por esse motivo, domingo passado, nós ouvimos o Espírito Santo dizer que não vale a pena caminhar sem a presença de Deus. E não vale a pena estar no melhor lugar do mundo sem a presença de Deus. Quem aqui já foi para a praia? Quem não foi? Baixa a mão, quem foi? Quem não foi? Levanta a mão. Muita gente. Que lugar maravilhoso. Mas eu te garanto, aquele lugar maravilhoso fica melhor ainda, mais lindo ainda, se lá também você estiver na presença de Deus. Quem aqui sonha em trabalhar numa multinacional? Muita gente. Estar naquela multinacional será muito mais poderoso se lá você estiver com a presença de Deus. Todas as realizações das nossas vidas fará mais sentido e nos dará mais prazer, muito mais abundante alegria, se nós estivermos na presença de Deus. A ausência da presença de Deus atraiu os midianitas. Você pode repetir isso? A ausência da presença de Deus atraiu os midianitas. Mais uma vez. A ausência da presença de Deus atraiu os midianitas. Só mais uma vez para fechar, mas bem forte. A ausência da presença de Deus atraiu os midianitas. Ok. Então veja, a terra que eles estão aqui, estou falando do povo de Deus, é a terra prometida, o lugar da bênção. Mas a escolha que eles fizeram em estar no lugar da bênção sem a presença de Deus, atraiu os midianitas. E se você ler o capítulo 6 por completo, você vai ver que os midianitas eram tantos que eram como a areia do mar. Muitos midianitas. Ou seja, estavam no lugar da bênção, mas não desfrutaram a bênção. Os midianitas não deixaram. Estavam no lugar da alegria, mas não conseguiam se alegrar. Os midianitas não deixaram. Algumas pessoas pensam em se casar para ser feliz, mas se você se casar no intuito de ser feliz e a presença não estiver com você, você vai tornar a pessoa que você casou infeliz. Algumas pessoas querem comprar casa própria, mas naquela casa você precisa valorizar e priorizar a presença de Deus para aquela casa ser uma casa abençoada, um lugar de paz, de alegria. Pelo motivo dos midianitas terem se aproximado de Israel, vocês viram comigo domingo passado que eles saqueavam, invadiram, eles roubavam, destruíam tudo que Israel possuía. E por esse motivo, todo o povo de Deus se escondiam, por favor diga, se escondiam. Pastor, se escondia onde? Segundo o texto que nós lemos, nas montanhas, nas cavernas, nos lugares fortes. Veja, o povo mais temido da face da terra é o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus
carrega a presença de Deus com ele, e por mais que eles sejam menor em número, eles vencem a batalha. Por mais que belicamente não estejam tão bem preparados, eles vencem a batalha. Por mais que lhe faltam recursos, eles vencem a batalha. Por quê? Porque o Senhor está com ele. Agora esse povo que venceu tudo e venceu todos até agora, está se escondendo com medo dos midianitas. Todavia, nesse contexto, de todos os homens, todos, não há relato aqui, apenas esse, não há relato de algum outro homem, de alguma outra tribo, de alguma outra pessoa que não esteja escondida, morrendo de medo dos midianitas. Todavia, enquanto todos estão escondidos, com medo, tem um que vai se atrever a não se esconder. Porque ter medo diante de uma situação é normal. Diga amém. Mas se render ao medo, aí já é covardia. Quem é que tem medo? Aí quase todo mundo. Eu tenho medo. Mas se render ao medo, já me torna um covarde. Enquanto todos eles estavam escondidos, Gideão não se rendeu ao medo. A Bíblia diz que ele foi trabalhar. Porque quando toda a nação estava com medo, Deus disse: eu quero levantar alguém para que a nação conheça o que eu posso fazer através desse alguém. Então a Bíblia diz que Gideão vai trabalhar. Pastor, e aonde Gideão foi trabalhar? Gideão foi trabalhar malhando trigo em um lagar. Se você quer entender a voz do Espírito Santo, não fala, grita, diga: Gideão foi trabalhar. Malhando trigo no lagar. Vou até fazer um corinho, né? Se botar um ritmozinho. Gideão foi trabalhar, malhando trigo no lagar. Aqueles corinhos de fogo que as pessoas gostam. Mas espera aí, ó, tem algo aqui anormal. Ele não chamou uma galera, ele não chamou um grupo, ele não chamou os amigos, ele não chamou os parentes. Ele foi sozinho trabalhar. Só que preste atenção no detalhe. Soa estranho para você alguém malhar trigo em um lagar? Soa estranho para você? Por que soa estranho para você? Porque geralmente, pastor Rodrigo, alguém que trabalha malhando trigo, tirando a casca da semente para poder fazer a farinha e posteriormente o pão, alguém que trabalha malhando o trigo, todo aquele procedimento, precisa de uma eira grande, espaçosa, com vento soprando. Mas Gideão decidiu fazer esse trabalho em um lugar improvável, no lagar. E o lagar não é amplo, não corre vento, é pequenininho, não tem espaço. Mas Gideão não quer saber se o lugar é apropriado. Ele tem uma determinação: eu vou trabalhar porque eu preciso. Eu não entendo alguém que precisa trabalhar, mas faz questão de horário, faz questão de setor, faz questão de dias, faz questão das folgas, faz questão disso. Quem quer trabalhar, meu irmão, encara o que aparecer de frente, até Deus prepara outra coisa. Tá, mas o detalhe não é esse, o detalhe é o seguinte: ele tinha que estar na eira malhando o trigo, mas ele está no lagar. Tem que surgir uma pergunta: por que, pastor, ele está malhando trigo do lagar e não na eira? Motivo número 1:
Porque se ele for malhar o trigo na eira, os midianitas é um povo inimigo de Israel. Para quem não veio, assista no YouTube, tá? Essa mensagem está no YouTube. Os midianitas é um povo inimigo de Israel, que quando a colheita florescia, amadurecia, eles entravam em Israel e roubavam tudo. Então, olha a cabeça de Gideão. É tempo da colheita do trigo. Os midianitas sabem o tempo da colheita. Os midianitas sabem aonde é o lagar que tem que malhar o trigo. Mas os midianitas nunca vão pensar que alguém terá coragem de malhar o trigo e ainda mais em um lugar desapropriado, no lagar. A questão é, como os midianitas têm tanta informação? Vou repetir. Por favor, diga, os midianitas eram os inimigos. Midianitas eram os inimigos. Então a questão é, como o inimigo tem tanta informação de dia da colheita, transporte da colheita, lugar de malhar o trigo, lugar de debulhar o trigo, lugar de separar a casca, para onde o trigo vai depois dali, aonde é o celeiro? Como o inimigo tem tanta informação? O inimigo só tinha tanta informação porque ele tinha acesso livre ao território. O inimigo só tinha tanta informação porque ele tinha acesso livre ao território. E o inimigo usava essas informações para trazer destruição. O Senhor Jesus está dizendo para alguém aqui: não dê informações ao seu inimigo. Vou repetir para você não ir embora sem essa. Não dê acesso ao teu inimigo. Porque se o teu inimigo encontrar acesso, ele adquire informações. Se ele adquirir informações ao teu respeito, ao respeito da tua casa, ele vai se preparar para combater você exatamente naquilo que ele tem como informação. É por isso que o crente não pode ser falador, o crente não pode falar os sonhos, o crente não pode falar os projetos, o crente não pode falar o que está no papel para o ano que vem. O crente tem que ficar quietinho, esperando o tempo de Deus, as coisas acontecerem, para ele colocar em prática. Porque se o inimigo souber qual é o seu sonho, quais são as promessas de Deus na sua vida e o que você quer fazer para a sua próxima estação, ele usa essas informações contra você mesmo. Nenhum amém? É muito simples o que Deus está dizendo aqui. A partir de hoje, feche todas as portas da sua vida para os acessos que o adversário tinha. A partir de hoje, não permita que o adversário saiba de absolutamente nada ao teu respeito. Deixa ele olhar de longe e se perguntar: o que será que está acontecendo? O que será que ele está pensando? O que será que essa pessoa está imaginando? Por que as atitudes dele mudou radicalmente? Por que não frequenta mais os mesmos lugares? O que será que está por trás desse projeto de oração em particular que ele está fazendo? Ele está orando até em silêncio, em espírito. Eu não consigo mais ouvir a voz dele falando com Deus. O que será que essa pessoa está tramando? Se você não der informações ao seu adversário, o seu adversário estará perdido. Os inimigos de Gideão sabiam onde era a eira, sabiam o lugar aonde ia passar o transporte com trigo, sabiam o lugar para onde o trigo debulhado ia, sabia o lugar do armazenamento e por isso já estava preparado para roubar e destruir Gideão. Todavia, um homem prudente
que não sai falando mais do que a boca, ele fala: eu tenho aqui uma quantidade de trigo, esse trigo é para abençoar minha família, eu não posso perder esse trigo. O meu adversário está me esperando lá na eira, mas eu vou pegar esse trigo e vou malhar ele no lagar. Glória a Deus. Só um aleluia. Então eu vou profetizar para ver se você acorda essa noite. Deus vai te dar estratégias para não bater de frente com o teu adversário. Vou melhorar. Deus vai te dar estratégias para fugir das armadilhas que o adversário montou no teu caminho. Vou melhorar para ver se você dá uma glória a Deus e esse crente do teu lado se anima. Deus vai te dar a capacidade de passar por trás e o inimigo te procurar na frente, passar pela frente e o inimigo te procurar lá atrás, passar pela direita e o inimigo te procurar na esquerda. O inimigo vai ficar pirado, porque não vai te achar nos mesmos lugares de sempre. Deus vai te dar sabedoria. Aleluia. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu temo a Deus, respeito o mundo espiritual, mas reconheço que o inimigo da igreja não é o bobão que todo mundo fala, não é o cachorro morto que todo mundo diz que vai chutar. É um guerreiro inteligentíssimo, com experiências milenares em guerra. E se tem alguma coisa que alguém que tem experiência em guerra quer saber, é informação. Eu lembro que quando eu era um escravo das drogas, eu fazia o mesmo caminho de rato. Eu ia buscar naquele lugar, eu passava por aquela rua, eu chegava no meu trabalho e encostava, escondia em determinado lugar, levava para casa em determinados lugares, escondia em determinados lugares, usava em determinados lugares, ficava louco da mesma forma, depois da loucura depressivo da mesma forma, e isso era um ciclo na minha vida, e o diabo me cercava em volta, olhando os pontos estratégicos que eu passava, e para ele era fácil. Ele sempre passa por aqui, ele sempre entra ali, ele sempre pega ali, ele sempre esconde ali, ele sempre usa aqui, ele sempre fica chorando ali, ele sempre quer se matar ali. Aleluia. Mas chegou um dia que eu tive um encontro com Deus, e o diabo ficou me esperando no lugar onde eu ia passar de carro para comprar. Não passei. O diabo ficou esperando eu entrar na viela, não entrei. O diabo ficou esperando eu colocar onde eu trabalhava, não coloquei. Levar para casa, não levei. Usar, não usei. Mudei a rota e o diabo ficou perdido. Não, é muito pouco, glória a Deus, para um crente não pentecostal. O Senhor está te dizendo: muda a rota, muda o jeito, muda o plano, muda os caminhos, muda, vai falar, as amizades, muda o ciclo social, muda os tipos de pessoa que você anda, muda o jeito que você fala, muda o que você está vendo, muda o que você está pensando, muda, porque o diabo vai ficar perdido e não vai te achar. Quem crê nessa palavra? Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver quem crê nessa palavra. Agora tem uma coisa: malhar trigo na eira é fácil. Claro que é fácil, é um lugar próprio. Só que malhar trigo no lagar é difícil. Escute uma coisa, olha aqui para mim dizer uma coisa para você que vai te deixar bravo comigo, mas eu vou falar. Não adianta você querer as coisas fácil e haver grandes mudanças. Se você precisa, acredita e crê em grandes mudanças, prepare-se para momentos difíceis. Pouca aleluia demais, vocês estão desanimados. Quer dizer que eu oro, busco, jejum, fico comendo Bíblia, chego aqui com uma revelação e você vai ficar com essa cara feia olhando para mim? Vou repetir, mesmo que você fique bravo. Não adianta querer grandes mudanças se você não estiver disposto a passar grandes dificuldades até que essas mudanças aconteçam. Mudança
mudança, transformação, nova estação, não é um botão que você aperta e aparece como holograma. Toda mudança da parte de Deus, para quem acredita, vem depois de momentos difíceis, vem depois de lágrimas, vem depois de choro, vem depois de perseguições, vem depois de frustrações, vem depois de ter dado tudo errado, vem depois de muita prova. Mas fique tranquilo, tudo isso é um processo para uma grande mudança que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia! Eu já começo a sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Sabe por quê? Porque eu estou pregando para pessoas que viveram o mesmo ciclo sempre até hoje e se pergunta para Deus: por que nada mudou na minha vida? O Senhor te trouxe aqui para te dizer: as coisas vão começar a mudar quando você começar a mudar. Malhar trigo na eira é fácil. Malhar trigo no lagar é muito difícil. Mas eu tenho uma palavra para você: as coisas adquiridas com muitas dificuldades geralmente são duradouras. As coisas adquiridas com muito esforço geralmente são mais valorizadas. Glória a Deus. As coisas adquiridas com facilidade geralmente são passageiras. As coisas adquiridas com facilidade geralmente você não dá nem valor. Mas quando é difícil e você conquista, você valoriza. É por isso que Deus não chega num culto como esse, pega no seu colarinho e te força a adorar Ele, dar glória a Deus, te força a acreditar nele. É por isso que Deus não te pega e te força a sair daqui com a vida decidida a viver um novo tempo. Não. Deus não trabalha assim. Você não vai valorizar se Ele te der tão fácil. Mas se Ele permitir que os midianitas batam na sua porta, ao ponto de que você, se não for covarde, tem que malhar trigo no lagar e enfrentar as dificuldades, depois que você malhar aquele trigo lá naquele lugar, você vai dizer: foi difícil, mas valeu a pena trabalhar. O Gideão decidiu fazer alguma coisa. Qual a diferença entre Gideão e você? É que você olha para as circunstâncias e diz assim: ó, não vale a pena nem tentar. Gideão não, olha para as circunstâncias e diz: seja lá o que Deus quiser, eu vou lutar e vou conquistar. Qual que é a sua diferença para Gideão? Você arruma uma boa desculpa, procura um bom lugar para se esconder, arruma um bom motivo para continuar fora da presença de Deus e não toma iniciativa nenhuma em relação ao novo tempo de Deus na sua vida. Gideão não. O povo em que eu faço parte virou as costas para Deus. A minha casa, Gideão morava numa casa idólatra. A minha casa é idólatra, adoramos outros deuses lá na minha casa, mas eu preciso trabalhar, minha família precisa comer, eu tenho responsabilidades, eu tenho que ser homem e arcar com as consequências. Se for preciso eu morrer enquanto eu estou tentando, eu vou morrer tentando, mas não vou ser mais um covarde escondido, olhando midianita entrar, midianita sair, midianita entrar, midianita sair. Ei, Deus não chamou homens e mulheres covardes. Os midianitas têm que parar de entrar e sair da tua família. Os midianitas têm que parar de entrar e sair da tua vida, da tua história. Chega um tempo que você vai ter que dizer: ou eu mato ou eu morro, mas eu vou lutar contra esses midianitas. Eu vou trabalhar para colocar o pão na minha casa. Seja o que Deus quiser, eu vou. Aí, meus filhos amados,
Já vou até parar. O Ministério de Louvor já pode até já pensar no que vai adorar. O Éder, adora depois aqui, Éder, junto com meu filho. Olha, redobre a sua atenção. Você está entendendo o que Deus está falando? Diga amém. Amém. Redobre a sua atenção, por favor. Evangelista Marlon, Gideão estava trabalhando. Na cabeça dele, ele estava sozinho. Porque, gente, ó, tenta entrar nesse contexto. Tenta entrar nesse contexto. Vamos dizer que invadiram o Paraguai, invadiu o Brasil. Tem um monte de paraguaio nas ruas roubando as casas, os mercados, saqueando as plantações. E você tem um lugar lá que você planta uma horta. Como é que você vai para essa horta se você tiver coragem? Você vai trabalhando assim, ó. Então Gideão achava, eu estou sozinho, mas se aparecer um midianita, ai de mim. Só que quando ele estava trabalhando, a Bíblia diz, prepare o aleluia, que debaixo de um grande carvalho, uma árvore, carvalho é uma árvore, debaixo de um grande carvalho, observando Gideão, estava o anjo do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero dizer aqui, ó, para os corajosos, eu tenho uma palavra para os corajosos, eu tenho uma palavra aqui para quem tem determinação, para quem tem fé, para quem crê, para quem não é acomodado. Ei, Deus está olhando para você. Glória a Deus. Agora, perceba uma coisa, na Bíblia, a expressão o anjo do Senhor se refere a uma forma teofânica, uma forma de Jesus se manifestar visivelmente no Antigo Testamento. Glória a Deus. Em outras palavras, enquanto Gideão estava trabalhando, Jesus estava olhando para ele. Glória a Deus, aleluia. E se, não só ele por enquanto, você depois. E se Jesus estava olhando para Gideão, se eu fosse Jesus, eu diria, rapaz, o cara é problemático, de uma família idólatra, no meio de um país de homens covardes, que abandonaram a minha presença, mas eu estou vendo algo diferente nesse trabalhador do lagar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O anjo vai até Gideão, e Gideão teme a presença de um midianita se aproximando, mas quem se aproxima dele é o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Agora olha só um detalhe, diga comigo, Gideão é de uma família idólatra. Agora olha só um detalhe, ele disse nesse texto mesmo, mas lá embaixo, que ele é o menor da casa dele. Geralmente o menor da casa tem que fazer os serviços do campo, e o pai de Gideão estava preparando um boi com 7 anos de idade, para no 7º ano de engorda, colocar no altar e oferecer para o deus Baal, um deus da mitologia antiga, que era um deus que consumia crianças vivas jogadas no fogo. Gideão era dessa casa, mas Gideão teve algumas atitudes, algumas iniciativas, prepara um aleluia, algumas iniciativas que fez o Senhor Deus Todo-Poderoso se mostrar visível, assentado debaixo de um pé de uma grande árvore chamada carvalho, olhar para esse homem de uma família idólatra e dizer: tem algo nesse homem que eu quero usar. Ei, eu quero fazer algo grande na terra, e eu preciso fazer isso por intermédio desse homem corajoso aí. Aleluia. Oh glória, eu não sei porque você não deu aleluia, talvez você não se identificou para não ter
entendido, mas eu me identifico, agora você vai se identificar. Antes de você ser encontrado por Jesus, você era um homem mau, você passava noites em claros, você usava substâncias, você bebia para ser feliz, você roubava e outros até matavam, tinha uma vida destruída. Se alguém fosse te julgar, te condenaria à prisão perpétua, mas algo em você chamou a atenção de Deus. Deus olhou para o teu coração, chegou até você e disse: não vai descer a sepultura sem ter um encontro comigo. Eu quero usar. Quem pode adorar a misericórdia de Deus? Vem ver lá em cima comigo, Fê, porque eu estou pregando para gente que já era para estar morto, só não está morto porque foi escolhido por Deus. Eu estou pregando para gente que era para estar preso agora, só não está preso porque é escolhido por Deus. Eu estou pregando para gente que o diabo já tentou te matar de diversas formas, não conseguiu. Por quê? Porque Deus olhou para o teu coração e disse: quero usar, quero usar, quero usar, quero usar, quero usar. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Ó, se você, escute isso, filhos, se você pudesse ser incluído nessa história naquele tempo, você diria para o anjo do Senhor: ei, não chame ele de varão valoroso, ele é um idólatra, o pai dele é idólatra, a casa dele é idólatra, ele sacrifica a Baal. Mas para mim será um juiz que libertará o meu povo. O Paulo passou por isso também, ficou cego quando teve um encontro com Deus. Aí Deus disse: vai lá, o filho dele, profeta, o discípulo, vai lá na rua chamada direita, ora por Paulo, ministra sobre a vida dele. Não, Senhor, se o Senhor não conhece ele, eu conheço, sei quem ele é. Parece que eu vejo Jesus dizendo: você sabe quem ele é, mas eu sei quem ele será. Só esse aleluia. Então vou repetir, porque você não deve ter entendido. Olha, ele disse: eu não posso ir lá orar por ele, porque eu sei quem ele é. E ele é um judeu, é um fariseu, perseguidor da igreja, assassino de crente. E Jesus dizendo: mas para mim, ele é um vaso escolhido para pregar minha palavra. Levanta a mão assim para você receber uma palavra, para alegrar teu dia. Não importa o que disseram de você, e não importa o que estão dizendo de você. O que importa é o que Deus diz ao teu respeito. E Deus manda te dizer essa noite, através da palavra, que o teu futuro será diferente do teu presente. Deus te escolheu. Aquela churimianda. Aleluia. Agora sim, ó, quem deu glória deu, quem não deu já não vai dar mais. Daqui para frente ninguém dá glória mais, e fica tranquilo que não é para isso que eu estou pregando. Diga amém. Quando Jesus fala com Gideão, olha o que Jesus diz para ele. Assim, ó: homem de valor, Glória a Deus. o Senhor é contigo. Vou repetir: homem de valor, o Senhor é contigo. Abre aspas, resposta de Gideão: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Palavra de Deus para Gideão: varão valoroso, o Senhor é contigo. Resposta de Gideão: se o Senhor é conosco,
Pergunta: contigo é plural ou singular? Contigo é plural ou singular? Cadê o povo aí? Vocês estão com dúvida? Contigo é plural ou singular? Conosco é plural ou singular? Plural. Deus disse: eu sou contigo. Plural. Gideão disse: se o Senhor é conosco, singular. Em outras palavras, Deus estava querendo um tratamento pessoal com Gideão. Mas Gideão tentou tirar a responsabilidade dessa convocação de Deus e tentou colocar o povo no jogo. Deus quer fazer uma grande obra na sua família, mas Ele quer começar a partir de você. Porque a grande obra que Deus quer fazer na terra através da sua família não vem com um chamado coletivo. Não tem nada a ver de conosco, Gideão. O meu negócio é contigo. Eu não tenho nada a ver com teu pai, com teu tio, com teu primo, com teu irmão. Onde eles estão agora? Escondidos. Eu não tenho nada a ver com a tribo de Gade, a tribo de Azé, a tribo de Dan, Naphtali, Issacar, Zebulon. Eu não tenho nada a ver com as outras tribos. Onde eles estão? Escondidos. Quem é que está trabalhando e malhando trigo no lagar? Eu. Então meu negócio é contigo, Gideão. Aleluia. Deus quer fazer uma grande obra, e essa grande obra vai começar a partir da sua vida. Eu vou descer um pouco mais profundo na revelação de Deus para tentar arrancar do teu coração o entendimento do que Deus está te dizendo. Não importa como foi o ciclo vicioso do adversário para a sua família, para os seus parentes. Talvez no final do ano, na sua casa, diante de uma grande mesa, churrasco comendo solto, é uma bagunça, é uma gritaria, tem até braço voando, faca para tudo quanto é lado, inimizade pro resto do ano, porque droga, bebida e um monte de coisa entraram na sua família. Seu tataravô foi viciado, seu bisavô foi viciado, o seu avô foi viciado, o seu pai foi viciado, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: a partir de você eu mudo a história da tua família. A partir de você eu começo algo novo na tua casa. Ei, você não andará pelos mesmos caminhos que o teu pai, que o teu avô, que o teu bisavô. Deus está te chamando para algo sobrenatural na terra. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo. O mistério de Deus é contigo, é contigo. Fala para deixar só você. Aleluia. Você tem coragem de dizer assim, ó: o mistério de Deus é comigo. Você tem coragem de dizer assim: tudo que tem para acontecer na história da minha família vai começar por mim. Tem um aleluia aí? Eu sei que eu vou quebrar a história pela metade, mas talvez eu volte lá. Mas imagine Gideão voltando dessa conversa para a casa dele. Ele não era mais o mesmo. Aleluia. Ele não era mais o mesmo. A família dele agora está olhando para outro Gideão. A casca é a mesma coisa, é a mesma feiura de sempre, mas dentro dele ele carrega uma palavra: o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Parece que eu vejo, está na Bíblia não, tá? Parece que eu vejo Gideão pensando, né? Eu servi o altar de Baal a minha vida inteira. Eu cuidei dos bosques onde eram feitos sacrifícios a vida inteira. Eu alimentei os bois para o sacrifício a Baal a vida inteira.
e nunca Baal falou comigo. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que não é uma estátua, Ele tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê, tem boca e fala, tem mãos e abençoa, tem pé para descer na terra e assentar debaixo dos ímpios e dizer que é comigo, debaixo do carvalho. Ei, o teu Deus não é estático, o teu Deus se movimenta em direção ao que Ele pretende fazer na tua vida. Glória a Deus. Quem é que lembra onde é que o anjo assentou? Quem é que lembra? Você não vale, pastor Rodrigo, você é teólogo. Hã? Quem é que lembra onde que o anjo estava assentado olhando para Gideão trabalhar? Aonde? Debaixo do carvalho. Oh meu Deus, como eu amo pregar nessa igreja. Uma igreja que ama a palavra, que entende a palavra, que presta atenção na palavra. O anjo do Senhor estava assentado debaixo de um carvalho. Quando ele se levanta e vai até Gideão, ele diz: o Senhor é contigo. Gideão, querendo fugir da responsabilidade, disse: se o Senhor é conosco, por que tudo isso acontece? A próxima palavra de Gideão vai ser assim, meu filho Luan: não é a próxima palavra, é do Senhor para Gideão. O Senhor disse assim, ó: vai e livra Israel das mãos dos midianitas. Glória a Deus. Olha aqui, há muitos anos os midianitas oprimiam Israel, mas agora Deus está escolhendo Gideão, está dizendo: irmã Isabel, agora você, Gideão, se levante e vá livrar o meu povo das mãos do midianita. Deus estava dizendo assim, ó: eu poderia até livrar, mas não vou fazer isso, que eles viraram as costas para mim, mas eu vou ter misericórdia e vou levantar você para fazer essa obra. Irmão Marcelo, resposta de Gideão: Senhor, a minha casa é a menor da tribo de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Em outras palavras, a resposta de Gideão para Deus foi: o Senhor escolheu a pessoa errada. Eu nunca vi Deus escolher ninguém errado. Eu já vi Deus escolher pessoas improváveis. Por exemplo, 3 exércitos reunidos num vale, um gigante de 3,5 metros de altura, um exército de Israel olhando, morrendo de medo, e Deus escolheu uma adolescente de 17 anos. Escolha improvável, mas certa. Por exemplo, um povo de Israel sendo escravo no Egito há 400 anos, mas Deus escolheu um velho assassino de 80 anos de idade e mandar ele ir para o Egito libertar o povo. Escolha improvável, mas certeira. Deus pode até escolher coisas improváveis, mas pode ter certeza, Ele sabe o que Ele está fazendo, porque Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu os fracos dessa terra para confundir os fortes, e Ele escolheu os maisvis, desprezíveis, os que não são, para confundir os que acham que são. Porque Deus coloca grandes e lindos tesouros escondidos dentro de vasos de barro, para que a glória não seja do vaso, mas seja daquele que depositou tesouros maravilhosos no vaso. Não, você não entendeu, mas vai entender agora, e o glória a Deus vai sair melhor. Deus não te escolheu porque você
escolhe nariz empinado, Deus não escolhe os déspotas, Deus escolhe os humildes, os simples, os pequenos, os improváveis para grandes obras na terra. Gideão disse assim: minha casa é da menor tribo, eu sou o menor da minha casa. E parece que eu vejo Deus dizendo: cenário perfeito para eu começar uma grande obra. Porque se você é da menor casa, você é o menor da casa, eu quero fazer algo grande em cima dessa pequena construção. Porque o meu poder, se eu sei que vai aparecer, aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Agora vamos de novo, tá? Vou encerrar já. O anjo estava sentado debaixo do carvalho. Pergunta: não tinha um pé de abacate para esse anjo sentar embaixo? Não tinha um pé de manga para esse anjo sentar embaixo? Meu Deus do céu. Não tinha pelo menos ali um pé de laranja para ele sentar embaixo? Por que esse anjo sentou exatamente debaixo de um pé de carvalho? Irmão, quem não estudou botânica, fauna e flora, só tem o Google. E eu fui no Google e escrevi características dos carvalhos. De cara, o carvalho é uma árvore de raízes profundas. O carvalho é uma das maiores árvores da terra. Ela cresce até 40 metros de altura. E o carvalho vive até 1000 anos ou mais. Escute, se tem alguém que gosta de falar sem falar, é Deus. A maior besteira de quem gosta de pregar é achar que tem que pregar para ser entendido. Não precisa pregar. Atitudes são mais poderosas e falam mais alto que palavras equalizadas. Como é o nome desse negócio aqui? Por altos falantes. Você pode não ter a oportunidade de falar 1 hora nesse altar, mas 5 minutos de conversa com alguém, você pode mudar a história desse alguém. O Senhor poderia ter sentado debaixo do pé de abacate e não sentou, debaixo de um pé de laranja não sentou, debaixo do pé de manga não sentou. Ele sentou debaixo de um pé de carvalho, porque Jesus é onisciente, e o que vai acontecer daqui a meia hora, Ele já sabe. É muito para a tua cabeça, senão eu nem explico o que é onisciência. Mas eu vou te dizer uma coisa: o teu Deus é o alfa e o ômega, é o começo e o fim. Você está desesperado sem saber o que vai acontecer amanhã, fica tranquilo, entrega o teu caminho ao Senhor, Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Como o Senhor já sabia a resposta de Gideão: eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou falho. O anjo do Senhor sentou debaixo do pé de carvalho, para quando Gideão falasse: eu não tenho condições de fazer essa grande obra, o anjo olharia assim: você se sente um 0 à esquerda, mas para mim você é como esse carvalho aqui. Glória a Deus, aleluia. Não é mensagem de autoajuda, não é isso. Mas o Senhor não vai admitir que você continue com essa autocomiseração. Ai Senhor, ai. Não, para de ai. Para de se. Você não é grande, mas você também não é um anão. Você não é poderosíssimo, mas também não é o mais fraco da terra. Você não é tão inteligente, mas também não é tão inculto. Você pode até não ser,
Você pode até achar, mas o Senhor sabe coisas ao seu respeito que você nem imagina. A situação de Gideão fazia ele pensar que ele era só o menor, da menor casa, da menor tribo, insignificante. Mas Deus, olhando para o futuro dele, estava dizendo: você vai ser igual esse carvalho aqui, ó. Eu vou fazer o teu nome grande na terra. Eu vou te dar um ministério estruturado, enraizado. Pode adorar, meu filho. O Senhor estava dizendo para Gideão: Gideão, ninguém consegue arrancar esse carvalho aqui. Assim será o chamado que eu tenho na sua vida. Homens não terão o poder de te arrancar. Gideão, esse carvalho é forte. Eu sei que você se sente fraco, mas eu vou te fortalecer como esse carvalho, Gideão. Gideão, você pensa que não tem condições, mas eu te darei condições. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus.